Todos. Inicialmente, eu gostaria de, em nome de todos os autores, agradecer esse convite. Eu acho que, para nós que escrevemos esse trabalho, que passamos vários meses envolvidos no desenvolvimento do trabalho, é exatamente o tipo de resultado que nós almejávamos, né? É justamente esse tipo de debate, um debate construtivo com os diferentes setores envolvidos nos assuntos aqui que nós tratamos. Então, é com muita satisfação que nós chegamos até aqui. É um trabalho que envolve 16 autores, são 3 instituições de diferentes partes do Brasil, 2 instituições internacionais, mas de autores que trabalham há mais de 10 anos aqui no Brasil conosco, um trabalho colaborativo, que trabalha com os assuntos relacionados. Então, próximo, por favor. Então, esse trabalho que já foi mencionado, ele foi publicado no início de novembro, na revista Science, e cujo título seria A Liderança Ambiental do Brasil em Risco, Mineração e as Hidrelétricas Ameaçam as Áreas Protegidas. Foi um artigo publicado na seção de Ambiente e Desenvolvimento dessa revista. Próximo, por favor. Então, aqui nós gostaríamos de antemão de apresentar nossa mensagem principal. Como nós falamos, de uma maneira bem construtiva, nosso primeiro ponto, que é fundamental, que permeia toda essa apresentação, toda a nossa discussão aqui, é que a integridade dos ecossistemas do Brasil, seja florestas, os diferentes ecossistemas naturais, ela é crítica, ela é fundamental para termos a prosperidade. Não é o desenvolvimento somente, mas um desenvolvimento sustentável, com prosperidade para o país, e que as estratégias de desenvolvimento e as ações efetivas de mitigação, de redução dos impactos, essa troca, como foi falado aqui, tem sempre um balanço, que esse balanço seja positivo, isso que é essa nossa mensagem principal. Próximo, por favor. Então, não há dúvida, eu acho que todos aqui irão concordar, que o Brasil ele ocupa uma posição de destaque no cenário internacional, no cenário mundial. É a nação mais rica em florestas tropicais. Então, nós temos aí, dentre todos os países, o Brasil ele apresenta a maior área florestal. Esses ecossistemas naturais do Brasil, não só a Amazônia, mas o Cerrado, todos os 6 biomas brasileiros, eles contêm uma altíssima biodiversidade, retêm muito carbono. Então, é também uma nação com rica diversidade sociocultural. Então, nós temos aí muitos povos indígenas e uma miscigenação grande, uma grande diversidade mesmo nas diferentes regiões do país. E, ao mesmo tempo, nós temos também esses recursos naturais que podem ser amplamente aproveitados, aí, tanto em termos de produtos florestais, energia, água doce, que é utilizada para diversos fins, os serviços ambientais, minérios e agricultura. Então, observem aqui que nós colocamos os serviços ambientais, não apenas os bens, mas também os serviços ambientais como importante parte desses recursos naturais que o país possui. Próximo. Então, dentre os aspectos aí que incluem essa liderança ambiental do Brasil, desde os anos 90, quando começamos a falar, na verdade, desde a década de 70, mas mais ampliada na década de 90, a liderança ambiental do Brasil ela foi bastante marcada pela Rio 92, né, que sediou esse importante evento. Então, a gente pode dizer que o país, com toda a sua diversidade ambiental, cultural e tudo, ele inspirou o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E isso aí culmina com atos mais recentes, como, por exemplo, esse compromisso assumido na reunião de Copenhague, na reunião do clima, um compromisso de destaque com uma redução voluntária de emissões de gases de efeito estufa, né? Foi feito pelo presidente Lula, e que se transformou em um decreto com uma taxa de uma meta de redução de emissões oficial por parte do país. Próximo. Então, dentre as ações de destaque, nós aí criamos a maior área maior rede de áreas protegidas do mundo,
né, representando aí mais de 12% do total, né, mais de 500 mil quilômetros quadrados em áreas protegidas. E, mais recentemente, algo que vem também chamando bastante atenção, é o nosso sucesso em termos da capacidade de redução do desmatamento na Amazônia. Né? Então, foi um fator bastante considerado, a gente pode entender como um sucesso, que exigiu ações de governança fortes e que mostrou que o país ele tem uma capacidade muito grande de se articular quando tem um objetivo comum. Próximo. E, no meio desse universo, desse contexto, nós temos aí um horizonte para o futuro, né? Todos os planejamentos para 2030, 2050. Então, nós temos maior crescimento agrícola mundial esperado nas próximas décadas. O crescimento do setor mineral, como vários aqui têm bastante a noção. Então, tem todo um quadro regulatório aí sendo organizado, né? O marco regulatório para mineração, com inovações institucionais regulatórias, o próprio setor energético, com a grande maioria do potencial ainda a ser explorado, mas nós temos também, aí, nesse contexto, a previsão de mudanças climáticas. Né? Então, nós temos aí, especialmente, os eventos extremos, em muitas regiões, a redução das chuvas e também o aumento de temperatura. Então, esse é um fator importante para ser colocado nesse horizonte aí para o futuro. Próximo, por favor. E o nosso ponto, como eu falei da nossa mensagem principal, seria chamar a atenção para a importância dos ecossistemas para o desenvolvimento e prosperidade do Brasil. Recentemente foi publicado um relatório, eu tenho certeza que vários de vocês aqui tiveram acesso, um colega de São Paulo, mostrando evidências científicas, onde ele reuniu mais de 200 trabalhos científicos sobre a relação entre as secas no estado de São Paulo, estabelecendo essa conexão com o desmatamento na floresta amazônica. Então, as evidências científicas vêm sendo acumuladas ao longo dos anos do papel da floresta amazônica em funcionar como uma espécie de bomba, né, onde o vapor d'água ele fica na região florestada e é responsável pela formação de chuvas, pela formação de nuvens que desce até a região sudeste. Então, é um exemplo da importância dos ecossistemas naturais em manter o ciclo hidrológico do Brasil em regiões bem distantes. Próximo, por favor. Recentemente, também foi publicado um outro artigo científico, exatamente na região, fazendo um trabalho de modelagem na região do Xingu, na bacia do Xingu, onde vem sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, e mostrando que, por causa dessa relação da vegetação com a produção de nuvens e com a chuva, que as projeções de desmatamento até 2050, no cenário usual, né, no cenário atual que a gente tem, essa geração de energia ela declinaria só para 25% do máximo da sua capacidade. Quer dizer, então, o que essa evidência científica ela vem mostrando? Que a própria existência da floresta ela é importante para a produção de chuva, que retroalimenta e, por sua vez, tem um efeito no potencial, no funcionamento das usinas hidrelétricas. Próximo, por favor. Nesse caso, aí, nós temos a contribuição dos diferentes setores, a evolução das emissões em relação a 2000. Né? Então, periodicamente, o Brasil ele vai entregar relatórios às Nações Unidas, né, o órgão responsável pelas mudanças climáticas. E, nesse relatório, nós vemos os diferentes setores. Então, nós vemos aí a energia aumentando, os processos, a indústria, o setor industrial também aumentando as emissões, a agricultura aumentando, de certa forma, com uma certa estabilidade. Então, nós vemos que a redução de emissões de gás de efeito estufa do Brasil ela é relacionada com a redução do desmatamento que nós observamos, principalmente aí na Amazônia. Né? Então, um papel importante para essa redução de emissão
E essas áreas protegidas, né, as unidades de conservação e as terras indígenas, elas têm um duplo papel. Próximo. Elas, primeiro, porque elas reduzem, nós vamos mostrar aqui na frente, que elas reduzem o desmatamento, elas são efetivas em reduzir o desmatamento onde elas são estabelecidas. Então, elas desempenham um papel muito importante nesse cenário de estabilização de baixas emissões e elas ainda, adicionalmente, elas removem dióxido de carbono da atmosfera. Então, isso é contabilizado também nesses inventários. Então, elas contribuem duplamente para reduzir ou diminuir essas emissões nos inventários, que é contabilizado nos inventários. Obviamente, há uma competição com os outros usos da terra. Claro que se tem que existir a floresta, vai estar competindo com outros possíveis usos. Então, nós não estamos aqui defendendo que tudo tem que ser floresta, mas o que nós estamos tentando chamar a atenção é para que haja um ordenamento territorial, um planejamento para que esses usos sejam bem planejados e que ocorra sinergia entre eles, né? Que haja um benefício. Porque, pensando na redução de emissão que o Brasil vem assumindo, o papel da floresta é muito importante, funciona como um buffer, né, um colchão, porque todos aqueles setores lá que têm dificuldade para reduzir as emissões, como a energia, a indústria, ela precisa de um tempo, né? Claro que a mudança é uma mudança de paradigma, uma mudança de funcionamento não vai ocorrer do dia para a noite, né? Então, necessita de tempo para fazer uma adaptação para uma economia de baixo carbono. Então, a floresta ela tem esse papel esse tamponamento aí nesse período de curto, médio prazo. Próximo, por favor. Então, o que motivou principalmente esse artigo são algumas tendências que são, de certa forma, preocupantes ao rumo do desenvolvimento sustentável. Esse mapa ele é de um trabalho publicado agora em 2014. Nós vemos todas as ações, todos os projetos de lei distribuídos ao longo do país que se referem, de alguma forma, à alteração nas áreas protegidas, seja na redução de área ou seja na diminuição do status da área de conservação. Então, nós vemos aí que é bastante abrangente no país inteiro, são vários projetos de lei, alguns deles já colocados em práticas com várias áreas de conservação, o que totalizou 40 mil quilômetros quadrados, segundo esse artigo publicado em 2013. E também esse projeto de lei, que passou pela primeira comissão de Minas e Energia, onde há uma proposta de permitir a atividade de mineração em 10% das áreas de proteção integral, né, onde hoje, no momento, essa área não é permitida qualquer atividade de uso direto. Então, esse projeto de lei ele permitiria, né, ele propõe permitir essa utilização direta para a mineração. Próximo, por favor. Então, os objetivos principais do trabalho são chamar a atenção para esses possíveis conflitos entre a expansão hidrelétrica e mineral e o desenvolvimento sustentável do país e conseguir isso exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é promover discussões sobre a necessidade de análises profundas de custo-benefício da expansão tanto do setor mineral quanto do setor hidrelétrico, de forma que nós consigamos garantir a sustentabilidade socioambiental, assumindo que a sustentabilidade socioambiental ela é um fator-chave para a prosperidade do país. Próximo, por favor. Então, nesse trabalho, nós mostramos aí a dinâmica da expansão do setor mineral. Nós temos, ao longo do país, temos a distribuição das áreas onde tem algum pedido de pesquisa mineral, tá? Desde a sua fase inicial, se o pedido foi registrado junto ao Departamento Nacional de Mineração, e o tamanho do símbolo indica o grau de sobreposição na área na unidade de conservação. Então, nós avaliamos 500 unidades de conservação de proteção integral, dessas quase 50% teriam algum processo de interesse mineral registrado no seu interior. Por outro lado, nas áreas indígenas, são cerca de 43%, são no total 580 quase terras indígenas e 43% teriam interesse mineral registrado. Próximo, por favor.
Então, nós mostramos um pouco a dinâmica da expansão elétrica. Então, nós temos as diferentes hidrelétricas em construção e aprovadas nesse mapa à esquerda. No mapa à direita, nós damos um zoom aí para a região do Tapajós, onde tem várias usinas hidrelétricas planejadas para os próximos anos aí. Então, nós entendemos que é uma prioridade, é algo importante para o país, mas que requer uma discussão bem profunda sobre os custos-benefícios. Próximo, por favor. Então, os aspectos relevantes que nós consideramos aqui para a expansão hidrelétrica e mineral, que necessitariam ser melhor discutidos e considerados. Primeiro, a importância de reconhecer que as áreas protegidas ela vem desempenhando um papel muito importante em evitar desmatamento. Avaliando os documentos desse projeto de lei, nós vimos que existe uma certa hostilidade, ou talvez uma aversão às áreas protegidas, né? Então, nós vemos que todo esse sucesso do Brasil em reduzir desmatamento, as áreas protegidas elas foram muito importantes, e tem trabalhos científicos mostrando, a gente vai discutir um pouquinho, a necessidade de considerar os impactos indiretos dos megaprojetos, porque, em geral, na discussão apenas se considera os impactos diretos. Também os desafios da mitigação socioambiental, esse sócio está em parêntese aí, porque não é o nosso objetivo principal do estudo, embora nós entendemos a importância desse aspecto, né, não é exatamente o foco principal do artigo. E, finalmente, a necessidade de uma ampla participação da sociedade brasileira nesses processos políticos tão importantes que estão acontecendo nesse momento. Próximo, por favor. Então, aí, nesse trabalho científico, de 2013, mostrando, por exemplo, na Amazônia, aqui nós temos a pressão de desmatamento no eixo X e o desmatamento observado aí no eixo Y. Então, nós observamos os 3 tipos de categoria de unidade de proteção, as de uso sustentável, as unidades de proteção integral. Então, nós vemos que, em qualquer categoria, né, qualquer tipo de unidade de conservação, ela tem um papel em reduzir desmatamento. Esse papel, ele é independente da pressão de desmatamento, foi uma análise bem profunda, independente se uma área tem alta pressão ou baixa pressão de desmatamento, a área ela é eficiente em reduzir desmatamento. E, finalmente, nós observamos aí que, embora as áreas de uso sustentável elas sejam importantes para reduzir desmatamento, as áreas de proteção integral elas têm um papel ainda maior, né? E as terras indígenas também. Próximo, por favor. Segundo ponto, esse aqui é um aspecto bem importante, a necessidade de considerar os impactos indiretos dos megaprojetos. Então, nós temos aí, à esquerda, a região de Parauapebas, onde tem a Floresta Nacional de Carajás, onde tem uma mina da Vale. Então, é muito comum nós encontrarmos nos documentos o argumento de que essa área florestada ela é relacionada, ela existe por causa da mineração. Nós entendemos que é muito importante, que ela tem um papel, né, que ela está sobre o cuidado da mineração, mas todo esse entorno ao redor da Floresta Nacional de Carajás, a mineração é parte dessa questão. Ela não é independente, né? Então, não podemos usar o argumento de que a floresta nacional ela existe por causa da mineração, que a mineração protege e os outros usos não. Então, isso não é verdade, porque claramente a população dessa cidade ela aumentou, então as taxas de aumento populacional foram muito maiores do que a média do Estado, e a mineração não é sozinha, mas é parte desse processo de desmatamento que ocorreu na região. Próximo, por favor. Falamos também dos desafios da mitigação socioambiental. Claro que existem muitos padrões internacionais de boas práticas de mitigação, os países já estão outros países estão bem avançados, empresas de mineração ligadas com essas boas práticas, mas nós temos aí, nessa hierarquia da mitigação, primeiro evitar, depois minimizar, se não for possível, diminuir o máximo os impactos e, em último caso, compensar. Né? Quando esse balanço, realmente, a atividade ela é necessária, então existe a compensação. Mas aí nós chamamos a atenção porque nesse projeto de lei, que nós estamos usando como um símbolo, né, um exemplo, se propõe que as áreas onde houver a exploração mineral,
que haja a compensação com uma área que seja o dobro do tamanho dessa. Então, o que nós discutimos é que essa proposta ela não teria um fundamento, porque, primeiro, nós já estamos aí tirando do primeiro princípio, que é o de evitar. E, se nós estamos justamente utilizando, se for utilizado justamente as áreas que foram selecionadas por um critério, né, de vulnerabilidade, de insubstituibilidade, então, não teria sentido você trocar uma área onde ela tem um sentido, um motivo para ser protegida por outras áreas, e em muitos biomas essas áreas nem existem mais. Como o Cerrado é Mata Atlântica, onde já tem muita fragmentação, necessita muito mais de reflorestamento, de restauração florestal. Então, esses espaços que hoje poderiam ser ocupados por mais atividade de grandes projetos, poderia competir e conflitar com esse objetivo de recuperação, né? Então, nós necessitamos aí pensar bem sobre essas ações de mitigação. E o mais importante aqui é que, se nós consideramos o exemplo anterior dos impactos indiretos, a mitigação, geralmente, se propõe a resolver a questão local, mas tem que se pensar na parte mais regional, numa escala maior, próximo. Então, o último ponto seria a necessidade da participação da sociedade brasileira, e aí nós chamamos a atenção, quando foi o momento da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aconteceu nos anos 2000, né, a lei do SNUC, que criou as unidades de conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele resultou de um processo de praticamente 10 anos de discussão, então um processo em que houve muita discussão, muito debate, e claro que nenhuma mudança nessa legislação ela poderia ser feita sem uma ação de igual proporção de discussão com a sociedade. Próximo, por favor. Então, para finalizar, na nossa mensagem é que nós estamos em um momento crítico da história, que nós podemos escolher o tipo de desenvolvimento do Brasil. Então, claro que ninguém aqui está sendo contra as atividades que são tão essenciais para o desenvolvimento do país. As oportunidades existem, né? Mas sabemos que é um caminho mais longo. Então, você sair dessa rota tradicional das atividades econômicas que são mais comuns é difícil. Requer uma discussão, certamente, se me perguntarem, bom, se não for a hidrelétrica, vai ser o quê? Então, isso não é uma resposta que eu posso dar sozinha, né? Então, tem que ser um amplo processo de discussão, onde a gente encontra aqui os melhores caminhos. Vai exigir realmente trabalho. É muito importante nós considerarmos que as decisões tomadas agora, elas vão definir a trajetória de desenvolvimento para muitas gerações, né? Se a gente for pensar o que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, e tem toda essa questão filosófica da ética entre gerações, né? Então, assim, certamente a gente não quer deixar para as futuras gerações um país sem água, sem os recursos naturais que nós encontramos, né? As estratégias, elas devem evitar danos cumulativos, isso é muito importante, porque se cada projeto ele for decidido caso a caso, sem considerar que já existe algo numa escala maior, então isso é muito sério. Na verdade, os efeitos eles se somam, eles se acumulam. A mineração ela não está sozinha. No ambiente, ela vai se interpor aos diferentes usos da terra que estão ali, né? Então, é cumulativo. Nós precisamos pensar em maximizar os benefícios e incorporar a participação de toda a sociedade brasileira. É muito importante que nós façamos avaliação de custo-benefício, e é importante que nessa avaliação de custo-benefício esteja incluso não apenas os benefícios econômicos imediatos, mas até que ponto esse retorno financeiro ele vai ser até quando? Ele beneficia todas as pessoas? É equitativo? Né? É desigual? Né? E, principalmente, é de longo prazo? Ou o recurso vai se esgotar e depois não tem alternativa, não tem opção? Então, o mais importante é que essas decisões elas se refletirão no futuro e no momento, eu acho que nós estamos em um momento bem crítico, que é um momento onde nós temos condições, nós temos oportunidade. E se as decisões que são tomadas agora, para as gerações futuras, podem não restar opções, não restar oportunidades, e isso não seria justo.
Então, elas devem considerar os benefícios socioambientais, especialmente incluir o meio ambiente na conta. Infelizmente, no momento, o que nós temos pensa-se geralmente muito mais fortemente no retorno financeiro, mas o meio ambiente, os recursos naturais que podem se extinguir, eles não são colocados nessa conta. E se acabar, né? Como é que vai ser a realidade do futuro? Então, é isso. Próximo. Muito obrigada pela atenção.